Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer essa leitura de tarô para falar sobre as eleições de governador aqui do estado de São Paulo. Então, a gente vai abrir uma carta, algumas cartas, primeiro pro astral do povo e depois para cada um dos candidatos. Então, hoje eu vou utilizar aqui o tarô de Marcélia. Para quem quiser aprender a ler tarô, todo mundo pode aprender a ler tarô, mas é preciso estudar. Esse trabalho, né, ele é um trabalho que precisa ser feito com respeito e com aprofundamento. Então, tem um curso meu de tarô de Marcélia na plataforma Hotmart que eu organizei com muito carinho para todas as pessoas que querem aprender a ler tarô de uma forma responsável e sem ficar dependendo da leitura do livrinho. E também, quem já sabe ler tarô, mas sente que tem, assim, coisas que precisa melhorar na sua leitura, eu tentei trazer conteúdos que são básicos, assim, para você ser fluida no tarô. E quem quiser, então, o link para adquirir o curso tá na descrição do vídeo. Então, se concentre, por favor. Se você quiser compartilhar suas percepções, as percepções são muito bem-vindas, mas lembre-se que esse é um trabalho que está sendo feito por mim, então me respeite também, respeite o meu trabalho, tá bom? Então pedimos licença agora para os guias espirituais aqui, para a gente poder fazer essa leitura e sentir como é que está o astral das pessoas em relação a essa questão do governador de São Paulo, das eleições. 3 de copas, 9 de bastões, 4 de copas e a sacerdotisa. Então aqui tem uma hierarquia, né, no tarô. Quem é mais importante aqui é a sacerdotisa. Também conhecida como papisa, pode falar da influência de líderes religiosos, ideal de pureza, de moralidade. De forma equilibrada, pode falar da pesquisa, de mulheres que estudam e de uma independência. Então, as pessoas, o que a gente pode pensar? As pessoas estão muito tentando aprender o que está acontecendo, o que o tarot está mostrando. Que as pessoas talvez estejam muito conectadas no sentido emocional. Assim, eu vou votar porque a minha família vai votar nessa pessoa. 4 de copas fala de família. 3 de copas também fala de afetos, assim, mais próximos. Só que ao mesmo tempo elas estão cansadas, elas estão vendo que isso está chegando num esgotamento, assim, que ainda vai ter mais um desafio e tá muito desgastante. Então pode ser isso que as pessoas estão sentindo, assim. E elas estão tentando, assim, entender internamente o que isso tá gerando nelas. Algumas, né? Outras nem tanto, outras podem estar bem fechadas, na verdade, assim, frias, tipo, já sei de tudo, meio quietas, mas muitas já fizeram sua decisão, já tomaram sua decisão. E talvez uma decisão baseada na família, no que o marido, no que o pai, enfim, falou. Mas então pense você, o que é bom, o que você sente que é bom, né, de acordo com seus princípios. Tente entender. Se você acredita num mundo melhor, na igualdade entre as pessoas, então provavelmente isso já elimina muitas coisas. Então veja dentro de você, não vá na onda de outras pessoas, porque senão você pode se arrepender depois. Então o que vocês sentem? Falem aqui, comentem aqui. Agora a gente vai abrir cartas para o Haddad. Vamos perguntar se ele é possível o Haddad ser escolhido futuro governador de São Paulo, eleito. Então, vamos ver. O Haddad, é possível ele ser eleito governador agora nesse segundo turno, governador de São Paulo? Sim ou não? Quatro de ouros,
É como se houvesse ainda muita dúvida. Tá um pouco indefinida a situação, porque existe um status quo, um status aqui envolvido, e então esse status ele gerou, digamos, muita dúvida nas pessoas. O 4 de ouros fala de poder, de uma estrutura que funciona, mas ela não necessariamente privilegia todos. E aí, os valetes, eles demonstram, assim, uma incerteza. O valete é alguém que não tem muito compromisso. E aí, as espadas, né, ele duvida muito. Então, muitas pessoas podem estar na dúvida justamente porque houve toda uma propaganda para que isso acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, parece o eremita. Então, assim, existe uma possibilidade, sim. De qualquer forma, isso pode estar trazendo muito amadurecimento, né, para todos, assim, até pra gente ver na experiência. Eu vejo muitas pessoas, assim, passando, sabe, sufocos financeiros, só que elas não são coerentes nas escolhas que elas fazem. Então, saia desse discurso, sabe, de ai, nenhum político presta, sabe? Se você quer que você tenha melhores condições, você precisa mudar também isso e se informar, tá bom? Ver as fontes, as notícias, talvez assim você vai ficar mais sábio ou mais sábio também. O eremita fala disso. E aqui, assim, embora essas cartas falem de dificuldades, né, no sentido da dúvida, não apareceu nada, assim, difícil em relação a questões morais para o Haddad. Rei de Ouros. Provavelmente sim, também, tá? Porque apareceu o eremita e o Rei de Ouros. Ele é um cara, o Rei de Ouros é alguém que. Ele é um rei, né? Só que ele é um rei que é humilde ao mesmo tempo. Ele busca dividir, né? Assim, ele trabalha com a terra, então ele busca dividir o que ele tem com as pessoas. Ele é alguém que tem, assim, muita benevolência. 9 de copas. Uma carta muito boa, uma carta de felicidade, de finais de ciclos emocionais. Então, eu vejo como algo positivo, um panorama positivo para o Haddad ser eleito futuro governador, tá bom? Agora a gente vai abrir para o outro candidato, o Tarcísio. O que o tarot fala? Então agora, tarot, nos mostre, é possível esse Tarcísio ser eleito governador nesse segundo turno? Sim ou não? 3 de copas, 5 de bastões, valete de espadas, o eremita, apareceu o eremita também, olha só que interessante. Vocês viram que apareceu o eremita ali, né, pro Haddad. Então, 3 de copas, talvez assim, algumas pessoas que ele já vai ter o voto, elas... Porque se a gente for ver a trajetória, né, quem que é esse Tarcísio? Como se ele surgisse do nada, né? Diferente do Haddad, que é um professor, né, universitário. Para a pessoa ser um professor universitário, ele precisa ter toda uma trajetória, né? Então, algumas pessoas que vão votar nele provavelmente vão votar, como naquele caso que eu falei no começo da leitura, porque a família vota nele. E então os votos que ele tem provavelmente são esses, né? Ou pessoas que, por exemplo, podem ser privilegiadas, que elas defendem o status delas. Então, pessoa que é privilegiada, ela muitas vezes ela não sabe, mas ela cresce num ambiente privilegiado, então todo mundo em volta dela é privilegiado, e aí ela vai perpetuar essa forma. Então, 3 de copas é uma carta que fala, assim, de associações, casamentos, de relações, assim, bem juntas mesmo. E nesse sentido eu penso para os ricos, né? Os ricos eles não se misturam, então também tá no âmbito assim do 3 de copas. Depois o 5 de bastões, que pode representar uma luta de alguma forma, mas ele tá ali lutando, ele quer vencer, então ele tá colocando as energias dele nisso, se articulando. E aí tem
valete de espadas. O valete, ele representa alguém que não tem tanto domínio ainda do intelecto. Ele apareceu na outra leitura que eu fiz em relação aos presidentes, né? Então, muita fake news. E como o eremita apareceu nas duas, tanto pro Haddad quanto pro Tarcísio, pode ser que exista um processo do brasileiro em perceber muitas coisas que não percebeu. Então, digamos assim, que o eremita, ele é um arquétipo que ele tá atuando nessas eleições. E ele tá iluminando o caminho, ele tá trazendo sabedoria. Então, a gente precisa ver o que o eremita tá nos mostrando, o que ele tá iluminando em relação a algo do passado, para a gente aprender. E entre essas coisas, a gente precisa se desapegar também. O eremita, ele fala que sim, né? Se ele responde algo, ele fala sim. Então, da mesma forma que o Haddad tem possibilidades, o outro candidato também. Só que aí, talvez, vai haver... vão aparecer mais coisas que vão definir. Talvez exista um empate entre os dois, assim, quase um empate, né? Mas vão haver outras coisas que vão pesar. Então, esse plano das fake news, eu diria que é algo que talvez nesses dias antes das eleições, assim, vai ser algo que vai definir, porque esse valete, ele apareceu em quase todas as leituras que eu fiz em relação à política. Vamos abrir só mais uma carta aqui para ele. O louco. Então, um abandono, né, de uma situação para uma outra coisa. Pode ser que o Tarcísio, se ele for eleito, ele pode não dar conta, pode ser que ele não saiba governar, pode ser várias coisas, assim, porque o louco, se ele responde algo, ele fala que sim. Ele pode ser eleito? Pode, só que ao mesmo tempo ele não tem compromisso. Ele é o louco, sabe? Então, de duas uma. Se ele for eleito, ele pode ser um louco, vai meter o louco, pode não saber governar, ou pode, assim, fazer o que a gente já tá vendo que tá acontecendo. Tem muitas pessoas metendo o louco, né? Só que rasgar a velha máxima, rasgar a nota de 50 reais, a pessoa não rasga, né? Então, não é tão louco assim. Louco pero no mucho. E aí, outra possibilidade é ele não ganhar e sumir do mapa. Aparecer alguma coisa, o eremita vai mostrar algo que ele apareceu bem como final mesmo, e aí o louco vai seguir outros caminhos. E aí pode ser que a gente nunca mais saiba desse candidato de novo. Do mesmo jeito que ele apareceu, que ele brotou, pode ser que ele desbrote e vai fazer outras coisas. O que vocês sentem? Me contem aqui nos comentários, partilhem suas percepções. Agradeço seu tempo, sua escuta e não deixe de votar, tá? E então é isso. Um grande abraço, até!